outras doenças importantes, tais como o câncer. Estamos reunidos hoje para discutir o impacto do Covid-19, especificamente na vida das pacientes com câncer de mama. Estão comigo hoje aqui, nesta discussão, o Dr. Gilberto Amorim, da Oncologia DOR do Rio de Janeiro, e a doutora Laura Testa, da Oncologia DOR de São Paulo. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta ao Dr. Gilberto Amorim. Uma pergunta que é muito comum, Gilberto, e tem sido feita usualmente nos consultórios de todos os nossos colegas oncologistas e cirurgiões. Todas as pacientes com câncer de mama estão correndo um risco maior de pegar o COVID e, caso peguem a doença, o vírus, elas têm um risco aumentado de uma versão grave da doença? Bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão acompanhando, queria agradecer a oportunidade. A resposta é não, não são todas as pacientes que têm risco aumentado de contrair o coronavírus e ter uma doença grave. Muitas pacientes oncológicas estão apenas em controle, fazendo medicações anti-hormonais de rotina, e elas não necessariamente têm um risco aumentado por causa disso. Outros fatores, idade, outras questões podem pesar. Evidente, tem pacientes que estão fazendo quimioterapia, estão imunossuprimidas, e essas têm, de fato, um pouco mais de risco. Mas, em geral, as pacientes em controle não têm um risco aumentado para o COVID. Ou porque um dos médicos que a examinaram desconfiaram que pudesse haver um tumor no seio. O que você, neste momento, recomenda a essas pacientes? Continuam com sua avaliação procurando o diagnóstico ou aguardam até a passagem da pandemia? Doutor Paulo, as pacientes que estão fazendo o diagnóstico agora, agradeço de novo, bom dia a todos, a gente tem uma preocupação muito grande com as pacientes que precisam começar o seu tratamento. Neste momento, alguns tipos de tratamento podem ter um risco maior, então todo o cuidado é necessário. E para essas pacientes é muito importante a discussão individual do seu caso para entender qual que é a melhor sequência de tratamento. Para algumas pacientes vai ser possível adiar um tratamento cirúrgico com um tratamento, como o Dr. Gilberto já tinha falado anteriormente, de hormonioterapia, mas para outras pacientes o caminho pode ser quimioterapia ou pode ser mesmo a cirurgia. É muito importante lembrar que a gente está todo mundo tentando diminuir os deslocamentos nesse momento, mas os deslocamentos que vão ser necessários têm que ser feitos com toda a segurança para garantir a proteção, tanto para infecções virais nesse momento, mas também para poder tratar o câncer de maneira adequada. Uma pergunta frequente também, Gilberto, é quanto às pacientes que estão fazendo tratamento quimioterápico. Nós sabemos que a quimioterapia diminui a imunidade da paciente, isso é natural e nós estamos acostumados a lidar com isso. Mas como isso afeta a segurança da paciente no momento em que há essa epidemia no mundo inteiro? Eu acho que isso ajuda a reforçar as recomendações que, de uma certa forma, são gerais hoje nas principais cidades do país, com a questão do isolamento social, do distanciamento social. Ela tem que ter um cuidado redobrado com essa questão, porque, de fato, algumas quimioterapias, sim, baixam a imunidade, mas não são todas. Tem pacientes que fazem quimioterapia, passam por um processo longo de tratamento, às vezes sem infecções, seja bacterianas, sejam virais. Mas é fato que essas pacientes podem ter um risco mais alto, então a gente reforça os cuidados de higiene, lavar a mão com água e sabão, não tendo acesso ao álcool gel, e ficar em casa o máximo de tempo possível, só sair para fazer o tratamento, alguma consulta que seja muito necessária, algumas podem ser feitas por WhatsApp, videochamada, como a gente tem feito em alguns casos, tentando minimizar a exposição da paciente. Se tiver alguém doente em casa, de preferência, isolar essa paciente oncológica do paciente suspeito. Se acontecer da paciente descobrir que um familiar ou um amigo com o qual ela teve contato recente
foi diagnosticado com vírus, há necessidade de suspender o tratamento? Algum tipo de medida especial deve ser tomado? O que você está recomendando nesse momento, Gilberto? A gente tem que ter um pouco de... Assim, é difícil ter cautela exagerada nesse... Desculpa, é difícil responder uma pergunta dessa com facilidade, mas o que eu tenho orientado é, na medida do possível, a paciente manter a calma, prestar atenção nos sintomas. A maioria desses pacientes tem um acesso fácil à equipe médica, tem o meu telefone, tem o meu WhatsApp, então prestar atenção nos sintomas, se vai aparecer febre, se vai aparecer algum outro sintoma que possa aumentar o risco desse diagnóstico. Tem pacientes não necessariamente oncológicas perdendo o olfato e o paladar de forma súbita. Então, a gente tem que orientar os pacientes a prestar atenção nesses sintomas e entrar em contato com a equipe médica imediatamente. Num primeiro momento, eu não interromperia o tratamento só porque supostamente a paciente teve um contato. A gente está com um pouquinho de dificuldade ainda de fazer os testes em pacientes e até mesmo em profissionais de saúde, mas eu manteria um cuidado redobrado com esses pacientes, mantendo um canal aberto aí para poder orientar no caso de qualquer sintoma que apareça. Doutora Laura, uma dúvida das pacientes, às vezes, é escalonar um pouco o risco dos tratamentos que elas estão fazendo em relação ao COVID. Então, será que você conseguiria colocar, talvez, numa escadinha de risco, imunoterapia, quimioterapia e hormonioterapia, que são os tratamentos sistêmicos mais comuns para essas pacientes? Claro, doutor Paulo, acho que, em primeiro lugar, a gente tem o risco das quimioterapias que são imunossupressoras. O doutor Gilberto estava bem lembrando que não são todas as quimioterapias que têm o mesmo potencial de afetar a imunidade. Então, acho que essa é uma conversa para todos os pacientes que estão fazendo quimioterapia. Todas elas têm um risco maior que os outros tratamentos, correto? Mas algumas têm mais e outras têm menos. Depois disso, a gente tem um grupo de pacientes que tem que vir a cada 3 semanas para fazer tratamentos, muitas vezes, de manutenção, com tratamentos biológicos que são anticorpos específicos. Esse tratamento não afeta a imunidade e a gente pode fazê-los tranquilamente, tomando os cuidados de deslocamento, de lavagem de mãos, de nunca colocar as mãos no rosto, cabelo preso, para a gente tentar evitar a contaminação, mas o tratamento não tem nenhum risco adicional para essas pacientes. E aí, depois, em terceiro lugar, os tratamentos orais de bloqueio hormonal, que podem ser feitos de casa, então esse pode ter um risco ainda menor de complicações ou nenhum. Lembrando que tem alguns tratamentos que são feitos em aplicações de bloqueio hormonal, que a paciente muitas vezes tem que vir mensalmente para fazer, e outros tratamentos que a gente faz a cada 6 meses para a saúde óssea, esses especificamente a gente tem postergado, porque é uma aplicação preventiva que pode ser atrasada no meio dessa pandemia. Então, quimioterapia, anticorpos, pelas vindas mais à clínica, e depois a hormonioterapia como risco. E a imunoterapia, para aquelas poucas pacientes que fazem imunimamas, se encaixariam aonde? Essas pacientes, a grande maior parte delas faz a imunoterapia junto com quimioterapia, então na fase de quimioterapia, essas poucas pacientes estão expostas ao risco da quimioterapia, e os pacientes que fazem imunoterapia de manutenção, elas na verdade têm o risco dos anticorpos, dos biológicos, dessa manutenção, tá? Ótimo. Doutor Gilberto, seguindo nesta linha do risco dos tratamentos, já recebi aqui e convido aos participantes a mandarem perguntas, nós vamos tentar respondê-las todas, várias perguntas relacionadas à mastectomia, completa ou parcial, segmentectomias, etc. Como, neste momento, o senhor está recomendando a cirurgia para estas pacientes? Se faz a cirurgia, se atrasa a cirurgia, como proceder? Eu acho que claro que é uma discussão caso a caso, e o câncer de mama é uma doença multidisciplinar, então tem que ter uma parceria afinada com o mastologista, o cirurgião que está cuidando da paciente, para não ser uma decisão isolada e uma decisão compartilhada também com a paciente. A gente está procurando evitar cirurgias grandes. Às vezes a paciente tem uma proposta de uma mastectomia por causa do diagnóstico do câncer de mama, vai fazer uma cirurgia preventiva na mama oposta, com plástica. Essa é uma cirurgia muito grande, 6, 7, 8 horas, risco de sangramento, risco de infecção no pós-operatório.
essa é uma cirurgia que tem que ser repensada. Talvez não seja o melhor momento para fazer uma cirurgia grande. O trauma cirúrgico em si traz um risco de queda da imunidade, eventualmente alguma complicação, o paciente pode precisar internar de novo para uma antibiótico terapia. Então, é um assunto delicado. As cirurgias mais simples, o paciente, em geral, tem uma internação de curtíssima permanência. Em alguns centros americanos, a cirurgia é ambulatorial, inclusive. Mas aqui no Brasil, alguns pacientes recebem alta no mesmo dia, não passam pela emergência, não estão no CTI, elas podem fazer esse tipo de cirurgia e ir para casa no dia seguinte e o trauma cirúrgico é menor. Mas tem situações onde, sim, às vezes a paciente tem um risco, além da cirurgia, de complicações, é uma paciente um pouco mais idosa, hipertensa, obesa, cardiopata. Essa paciente talvez tenha que adiar a cirurgia e conversar com o oncologista sobre a possibilidade de fazer um anti-hormônio e operar lá em junho, julho, quando a situação estiver mais calma. Eu acho que eu entendi a sua resposta, mas só para deixar bem claro. Então, cirurgias relativamente simples e curativas, segue em frente. Quando há um risco maior, considerar a possibilidade de um atraso. E aí, atrasou. O que nós podemos dizer a esta mulher que teve a sua cirurgia adiada? A gente já tem recebido vários casos com esse perfil, às vezes alguns pacientes, inclusive jovens. Tem situações em que é fácil dizer para a paciente e tranquilizar, às vezes para a família, uma senhora idosa com uma cirurgia marcada para abril de um câncer de mama de baixo risco. Ela, mesmo sendo uma cirurgia pequena, será que essa senhora muito idosa precisa internar para fazer uma cirurgia? Ela pode fazer o anti-hormônio, tomar em casa a medicação durante 2, 3 meses e operar com segurança num outro momento. Se ela está numa cidade, eventualmente num hospital, isso pode ser discutido caso a caso. Nem todas as cidades estão com um número grande de casos, isso pode ser discutido com o cirurgião. Mas, em via de regra, alguns adiamentos vão ser necessários e vai ser possível fazer algum tratamento oncológico para a paciente não ficar simplesmente sem tratamento nenhum. A proposta da gente não é, obviamente, simplesmente adiar e deixar a paciente em casa sem fazer nada. Doutora Laura, estamos falando da paciente que já tem o diagnóstico fechado. E aquela paciente que precisa de um procedimento para complementar o diagnóstico, por exemplo, uma paciente que tem uma mamotomia, corre um risco aumentado? Você seguiria com a mamotomia ou postergaria esse procedimento? Essa questão, acho que é uma questão mais clara, talvez. Então, a paciente que precisa de investigação diagnóstica, para a gente poder tomar essa decisão se a gente pode ou não adiar um procedimento cirúrgico com segurança, a gente precisa saber que tipo de câncer de mama é esse, a agressividade desse tipo, e se a gente pode fazer um tratamento que não seja o cirúrgico. Então, a paciente que tem uma suspeita, seja por um nódulo palpável, ou seja por um exame que veio alterado, a gente tem seguido na investigação dessas pacientes para saber se é possível que o tratamento cirúrgico espere, ou se a gente pode fazer um outro tratamento mais simples enquanto aguarda. Claro que isso tem que ser visto sempre caso a caso com a paciente, como o Dr. Gilberto disse, pacientes mais idosas, a gente tem um cuidado adicional, mas, como regra geral, a investigação diagnóstica deve prosseguir. A grande maior parte dos fluxos para diagnóstico não são fluxos onde os pacientes com suspeita caminham, então, nesses ambientes, são ambientes onde se tomam todos os cuidados para a gente conseguir garantir a segurança e o diagnóstico adequado. Talvez valha dizer nesse momento, né, Laura, que nós estamos fazendo um esforço enorme para que os pacientes que precisam complementar o seu diagnóstico ou precisam continuar o seu tratamento tenham uma via de acesso ao seu tratamento mais protegida possível dos acessos dos pacientes que procuram ajuda pelo Covid. É possível, dentro de um sistema grande, você fazer uma certa segregação de diagnósticos, né? Isso para dar um pouco de tranquilidade ao paciente, não achar que só porque está vindo fazer o tratamento oncológico, necessariamente vai ficar exposto, né? Gilberto, talvez seguindo a epidemiologia, o volume, nós estamos recebendo uma quantia enorme de perguntas sobre a relação da hormonioterapia com o risco. Então, eu queria que você talvez dividisse isso em 3 partes. Mulheres fazendo hormonioterapia como tratamento de doença metastática, hormonioterapia de manutenção, e tem algumas mulheres que ficam até 10 anos, então teve esse tumor 9 anos atrás e está fazendo manutenção ainda, e aquelas mulheres que já fizeram hormonioterapia
estão apenas em acompanhamento, mas potencialmente curadas. Como você colocaria o risco para cada um desses 3 segmentos? O risco mais baixo é daquelas pacientes que, de fato, pararam o tratamento e estão só em controle. Evidentemente, essa mulher pode ter 60 anos e ter outras doenças que agregam risco, mas nunca um histórico do câncer de mama de 10, 12 anos atrás necessariamente vai pesar. Eu colocaria quase no mesmo patamar essas pacientes que estão em tamoxifeno ou anastrozol, dependendo da faixa etária. Se ela não tiver outros fatores de risco para gravidade, digamos, da infecção pelo coronavírus, elas não devem se encontrar num risco diferenciado. Elas vão tomar o medicamento ao longo desse período da pandemia com muita segurança e o risco vai ser igual ao da população em geral. E a gente vai recomendar o isolamento, os cuidados de higiene. Na doença metastática, alguns tratamentos podem ser combinados. Então, a gente tem pacientes fazendo uma hormonioterapia em associação com inibidores de ciclina, é uma classe terapêutica nova, algumas pacientes têm acesso. Esse já é um risco um pouquinho diferente, porque, embora não tenha um risco aumentado de infecção, algumas dessas pacientes, e são poucas, que estão fazendo esse tipo de tratamento, têm uma alteração no exame de sangue, sim, tem sim uma queda de imunidade, embora não necessariamente tenha risco de infecção. O que ninguém sabe, porque isso não foi estudado, né, com essas drogas, ribociclib, palbo, abema, o risco eventual com relação a infecções virais, porque a gente não tem nenhum paralelo do que a gente está vivendo agora, mas essas pacientes com algumas hormonoterapias em combinação na doença metastática podem requerer alguns cuidados especiais, sim, porque a imunidade pode estar um pouco mais comprometida. Mas nada que o levasse a suspender o tratamento, né? Não, um tratamento que está claramente beneficiando, o que a gente pode nessa fase, tem sido feito com frequência, é flexibilizar o acompanhamento do paciente. O paciente pode espaçar um pouco mais as visitas para não ter que vir tantas vezes na clínica de oncologia. Os exames de controle, se a paciente estiver clinicamente bem, ela não precisa ficar saindo de casa toda hora para fazer um exame de controle que pode ser postergado, na maioria dos casos, com segurança. Muitas vezes um exame de sangue que ficou pendente, ela pode passar para a equipe médica por WhatsApp e ela vai ficar em casa quietinha, tomando lá o seu tratamento e eventualmente espaçar não só as consultas, mas alguns tratamentos que não sejam essenciais, mas os comprimidos ela vai conseguir tomar em casa normalmente. Doutora Laura, para nós terminarmos com a tríade de tratamento, e as mulheres que têm indicação de radioterapia, você vê algum problema de seguir com esse tratamento durante a pandemia? Essa é uma pergunta muito boa, doutor Paulo, porque como o doutor Gilberto disse, o tratamento da paciente com câncer de mama é multidisciplinar. Então, essas são discussões que a gente tem tido nas nossas reuniões, justamente o que é melhor. Então, a paciente que tem uma indicação clara de radioterapia é um tratamento muito importante. Se ela tivesse indicação, a gente tem mantido os tratamentos normalmente. É sempre importante frisar a segurança da paciente para vir fazer o tratamento, mas a gente não pode deixar de fazer um tratamento com uma indicação clara, que aumenta a chance de cura dela, a gente não vai deixar de indicar. Existem situações onde o tamanho do benefício é muito pequeno, é discutível, e nessa situação talvez seja discutível a gente não fazer para uma paciente ou outra que tenha um risco maior. Mas, de padrão, todas as pacientes que têm indicação devem continuar seu tratamento. Tem uma pergunta aqui. Posso complementar só em cima desse ponto, porque tem sido motivo de muitas dúvidas, uma complementação rápida. Os próprios serviços de radioterapia estão, aos pouquinhos, flexibilizando também o número de sessões de radioterapia em câncer de mama. E isso é uma recomendação que tem sido feita em muitos grupos internacionais. Então, aqueles tratamentos muito longos, que antigamente demoravam 5, 6 semanas, a grande maioria dos casos, quando é necessário, dá para fazer em 3 semanas, e existem até alguns protocolos modernos que são até mais rápidos. Então, nessa fase, talvez isso seja ainda mais necessário o médico radio-oncologista avaliar o menor número de sessões possível para que a paciente não tenha que sair de casa tantas vezes. E, em alguns casos muito tranquilos, o paciente operou agora em março, teve uma doença de baixo risco, uma cirurgia conservadora,
e está vindo para avaliar o tratamento. Ela pode fazer a radioterapia, sim, mas pode fazer um pouquinho depois também, sem comprometer a sobrevida global, a chance de cura dela. Então, quanto ao melhor momento de fazer a radioterapia e o tipo de radioterapia, se radioterapia ou até radiocirurgia, por exemplo, isso pode ser discutido entre o paciente e o seu médico. Acho que a mensagem é essa, né? E lembrando também, Gilberto e Laura, acho que é importante lembrar os pacientes para ficarem tranquilos que houve uma série de aumentos nas condutas de padronização, de higienização de máquinas, etc., para evitar que haja contágio cruzado. Então, está se fazendo um esforço enorme para que isso seja feito com a maior segurança possível. Acho que as pacientes podem ficar tranquilas quanto a isso. Bom, doutora Laura, a paciente está fazendo quimioterapia, certo? Uma pergunta muito boa aqui. Aí ela tem uma febre baixa. Atualmente, a conduta que tem sido recomendada na televisão é fique em casa. Você tem uma febre baixa, não está se sentindo mal, tome um Tilenol e fique em casa. Isso vale para o paciente com câncer ou você fica preocupado que possa ser outra coisa? Isso é uma questão muito importante, a gente tem falado para todas as nossas pacientes que estão em tratamento, a gente sempre fala, né? Paciente que está fazendo quimioterapia, se teve febre, ela tem que entrar em contato com a equipe médica. Então, a preocupação é que a febre possa ser uma outra infecção, não necessariamente coronavírus, mas esses pacientes podem, por conta da imunidade, ter um episódio que a gente chama de neutropenia febril. Então, essa paciente que está fazendo quimioterapia e ela tem uma febre, como sempre foi, ela continua contatando a equipe médica, a gente vai fazer uma avaliação, essas pacientes têm que fazer uma avaliação do exame de sangue para ver como é que está a imunidade dela, e nesse momento a gente também, obviamente, vai avaliar sintomas, se existe alguma suspeita para o coronavírus ou para qualquer outra infecção. Para essa paciente que está fazendo quimioterapia, não vale a recomendação, fique esperando com essa febre em casa. Nunca valeu e continua não valendo. Teve febre, entre em contato com a equipe médica para uma avaliação detalhada. Gilberto, dentro desta linha de estamos conversando sobre os efeitos colaterais, para as pacientes que estão em tratamento, seja com quimioterapia ou alguns tipos de tratamentos moleculares, né? Se ela estiver em casa, sentir falta de ar, é COVID? A gente precisa separar o joio do trigo. Obviamente, algumas pacientes têm câncer de mama metastático, estão em tratamento, às vezes têm doença pleural, às vezes têm doença pulmonar, estão tratando, e nem toda falta de ar vai ser coronavírus num estágio já de pneumonia, num quadro grave pulmonar. Mas isso, de fato, pode confundir, e dependendo da situação, vai precisar de uma avaliação que nem sempre vai ser possível ser feita por telefone, muito menos por videoconsulta. Você vai ter que pesar caso a caso. Uma paciente que teve falta de ar, aumentou um pouco a falta de ar esses dias. Eu tive uma situação assim nessa semana. A paciente foi para a emergência de um hospital, tomografou e tinha um derrame pleural aumentado. E ela fez uma punção do líquido pleural na própria emergência. E não tinha nada relacionado ao coronavírus. Muitos hospitais hoje, da Rede D'Or, não só da Rede D'Or, tem um fluxo apartado na emergência e os pacientes não necessariamente vão ficar numa sala de espera lotada com um monte de pacientes sintomáticos e que não necessariamente se tem um diagnóstico claro. Então, dependendo do tipo de câncer de mama, se é um câncer de mama metastático, em especial para pleuro ou para o pulmão, a falta de ar precisa ser avaliada para tentar separar o que pode ser relacionado ao corona e o que pode estar relacionado com a própria doença de base dela. Porque tem uma chance muito grande de ser uma pneumonite por droga, pode ser uma trombose, um TEP, né, um tromboembolia pulmonar. Então, é importante que a pessoa não imagine que a falta de ar seja necessariamente o vírus, precisa de avaliação médica, né? Sim. Doutora Laura, uma pergunta aqui interessante. Profissionais de saúde, mulheres profissionais de saúde que estão fazendo hormonioterapia de manutenção, muitos anos de tratamento. E talvez essa pergunta seja controversa, então vou ouvir a opinião do Gilberto depois também, mas há necessidade de afastamento do trabalho? Eu tenho conversado bastante sobre esse tópico, a gente tem bastantes pacientes que são também colegas
de trabalho, que trabalham conosco, e eu tenho reforçado para todas elas que, por conta da hormonioterapia, as pacientes que estão fazendo hormonioterapia para prevenção da doença voltar e não as que estão fazendo para um tratamento de uma doença em atividade, essas pacientes não têm um risco adicional da imunidade. Então, tenho conversado com bastantes delas para elas ficarem muito tranquilas, elas podem manter a sua atividade profissional de saúde normalmente, como todos nós profissionais de saúde e todos daqueles serviços essenciais que continuam trabalhando nesse momento, todos nós estamos expostos, mas a hormonioterapia para essas mulheres que precisam continuar trabalhando na pandemia não as coloca num risco adicional, né? Então, é para tranquilizar e a gente seguir adiante mantendo os nossos cuidados. Gilberto? Eu reforço o que a Laura falou e até exemplificando como muitas vezes para a gente também é difícil. O momento é de grande incerteza para toda a população, para os profissionais de saúde também. Eu tenho várias pacientes que são médicas, algumas delas em tratamento de hormonioterapia e às vezes trabalham em hospitais públicos. Uma delas, por exemplo, é uma oftalmologista e que tem no exame clínico do dia a dia, está muito próxima das pacientes e ela queria ser afastada do trabalho porque supostamente ela teria um risco maior e estava questionando a questão dos equipamentos de segurança. Eu falei assim, olha, a gente tem um problema aqui, pela doença que você teve e pelo tratamento que você faz, o teu risco é igual ao de todo mundo. Então, se tem um problema de equipamento de segurança, você vai conversar com a chefia do teu serviço, com a direção do hospital, mas eu não posso atestar que você tem que ser afastada porque supostamente você tem um risco mais alto. Então, a gente precisa reforçar com as pessoas que a hormonioterapia, na grande maioria dos casos, é extremamente segura e que isso não traz um risco aumentado. Eu tenho um problema oposto, doutor Gilberto, uma colega que é colega médica e ela quer voltar a trabalhar e a chefia dela não quer deixar e ela quer voltar e ela não tem um risco adicional. Conversei com ela que, por mim, ela pode, desde que ela mantenha todos os cuidados de segurança. Gilberto, pacientes que estão em acompanhamento, então já não estão mais em tratamento, estão fazendo acompanhamento semestral, vamos dizer, a pergunta aqui é especificamente semestral, mas eu acho que a gente poderia fazer em 3 partes, aquelas que estão em acompanhamento trimestral, semestral e anual. Quanto tempo você acha que seria seguro postergar este acompanhamento que já está sendo feito apenas de rotina? Acho que tem várias situações aí que a gente pode pontuar rapidamente. Tem aquela paciente que já fez os exames, mas que teria que vir em consulta. E essa paciente, eventualmente, ela pode fazer uma consulta por telemedicina, mesmo que ela não seja examinada, o que a gente gosta de fazer e é importante, mas nesse momento talvez uma consulta presencial possa ser adiada. Então, ela pode receber a orientação da equipe médica, seja por vídeo consulta, seja por e-mail, WhatsApp, e você, numa ligação telefônica, tranquilizar aquela paciente de que os exames estão ok e a consulta a gente vai fazer quando puder. Tem um outro grupo de pacientes que supostamente tinha que estar fazendo exames agora, março, abril, maio. Aí vai depender muito do risco. Uma paciente que tem um histórico já bem antigo, uma paciente de baixo risco, provavelmente a pandemia vai estar numa situação, se Deus quiser, mais tranquila lá para o mês de junho. Eu tenho preferido pedir para as pacientes adiarem um pouquinho essas consultas e, eventualmente, exames que não puderam ser feitos. Existem algumas situações que preocupam. Às vezes, uma paciente recém-operada há 1 ano, 2 anos, um triplo negativo, uma paciente HER2, uma paciente de alto risco, mesmo já tendo feito o tratamento, essa me incomoda um pouco mais ela ficar sem consulta, sem exame, se bobear até junho ou julho. Então, eu estou discutindo com a paciente, caso a caso, a importância de tentar fazer as consultas, algumas a gente adiar. É verdade que a gente tem adiado várias, porque muitas são pacientes de baixo risco, elas têm que ficar em casa conforme as orientações. Eu acho que se aplica a oncologia como um todo. Aqueles acompanhamentos de risco mais baixo, nós tentamos postergar, e aqueles mais em que há um risco maior, a gente fica um pouco mais preocupado. Dentro dessa realidade, doutora Laura, telemedicina, estamos implementando na rede DOR, o que a senhora imagina que vai ser o futuro da telemedicina, especialmente em situações como essa da pandemia?
Eu, na verdade, estou muito feliz de que a tecnologia permite com que a gente possa cuidar de pacientes com menor risco. Eu acho que isso é uma oportunidade da gente conseguir fazer um acompanhamento de algumas pacientes que tenham um risco menor da doença e poder protegê-las de um momento de pandemia nesse momento. Então, agora a gente tem evoluído bastante, essas ferramentas estão ficando cada vez melhores. A telemedicina, de alguma forma, já era feita por telefone, por WhatsApp. Eu acho que a pandemia colocou para a gente que a formalização desses processos seja mais rápida e mais eficaz. Espero que a gente consiga cuidar dos pacientes de forma melhor, que a gente possa registrar isso melhor e que o paciente tenha uma segurança adicional de poder conversar com sua equipe de forma clara, esclarecer suas dúvidas, com horário, com toda a tranquilidade possível. Acho que a telemedicina veio para nos ajudar nesse momento. Se essa pandemia fosse há 20 anos, acho que a gente estaria com maiores problemas do que a gente tem hoje. Tem uma pergunta aqui que eu já vou até responder a uma paciente dizendo se pacientes que ficaram com linfedema do braço pós-tratamento em risco aumentado, não. O risco vai ser o mesmo que teria uma mulher sem o linfedema, então não há diferença. Paulo? Agora, eu queria pedir que fossem feitos... Pode falar, Gilberto. Eu queria só reforçar a questão da telemedicina, que para mim também tem sido uma experiência muito interessante nessas 2 semanas, e é uma quebra de paradigma, porque a gente tem historicamente a necessidade de fazer as consultas, examinar os pacientes, mas nesse momento de pandemia é muito tranquilizador para muitas pacientes fazer uma consulta, mesmo que online, com o médico, porque elas têm, em geral, um vínculo muito forte com a gente. Olhar para a carinha da paciente, a paciente olhar para a carinha do médico, passar os exames de alguma maneira, você dar uma olhada nesses laudos e tranquilizar a paciente, não tem preço. Ontem eu já fiz uma consulta com esse perfil e realmente a paciente fica muito tranquila. Algumas dessas pacientes estão muito intranquilas com tudo que vem na televisão, no jornal, que são coisas verdadeiras, muita preocupação. Então, nesse momento, um atendimento remoto, às vezes, já deixa a paciente muito mais sossegada. A gente não vai poder substituir a medicina presencial, mas nesse momento de crise é uma ferramenta incrível que eu acho que depois vai acabar sendo utilizada rotineiramente, mesmo pós-pandemia. Sem discordar, Gilberto, porque eu também estou usando e estou achando muito útil nessas situações, eu queria só enfatizar para quem está nos assistindo que é diferente daquele caso de primeira vez, em que você ainda não conhece o paciente, nunca examinou. Realmente, hoje, nós ainda não temos uma tecnologia que substitua o exame físico e a primeira impressão. Então, acho que a telemedicina está sendo muito, muito útil, mas particularmente em acompanhamento, não como primeira ferramenta, a não ser que realmente não tenha outra opção, né? Gilberto, nós temos algumas perguntas aqui. Eu queria pedir aos dois que fossem muito rápidos para a gente conseguir responder o maior número possível. Então, primeiro, paciente com tumor metastático e foi oferecida radioablação. Faz agora ou continua o tratamento e deixa isso para mais tarde? Dependendo da indicação, eu faria sem problemas. Tá. Doutora Laura, essa pergunta talvez não tenha resposta rápida, mas assim, foi perguntado, hidroxicloroquina pode ser usada como prevenção ou nesse momento ainda não há evidência suficiente para isso? Essa pergunta é mais ampla, né? Mas, de toda forma, doutor Paulo, acho que para a prevenção a gente tem poucos dados ainda. Eu acho que é muito importante que as pessoas não se automediquem de forma alguma. Isso é muito, muito, muito importante nesse momento. Acho que a comunidade científica se debruçou, tem inúmeros estudos em aberto. Eu acho que qualquer pessoa que tiver interesse deve se voluntariar para participar, dependendo da situação. Eu acho que é só dessa forma que a gente constrói a evidência para a gente saber se isso de fato ajuda ou não. Então, nesse momento, automedicação nunca. Se numa conversa com o seu médico acha que isso é importante para você, isso é uma particularização, mas eu não acho que a gente tem evidência científica que garanta a segurança e a eficácia neste momento. O fluxo de informações tem sido muito rápido, acho que a gente tem informações novas todo dia, a gente está sempre acompanhando. Qualquer notícia nesse sentido será bem-vinda, mas até agora não temos.
Eu acho que como prevenção, lembrar que ela causa alterações no ritmo cardíaco, pode fazer ampliação do intervalo QT, se o paciente está tomando outros remédios, pode ter interações perigosas, então não deve ser feita sem uma recomendação médica, e hoje os dados como prevenção praticamente inexistentes, né? Já vou adiantar, porque tem várias perguntas sobre o uso naquele paciente que tem o vírus e está internado. Aí eu acho que entra a opinião do infectologista, do pneumologista, dependendo da situação, muito mais do que do oncologista, como aqui é para falar de câncer de mama e o Covid, eu acho que escapa um pouquinho, não querendo fugir, mas é que nós teríamos que ficar 2 horas discutindo o uso de uma terapia que é promissora, mas não tem ainda evidência científica sólida, e vai ser muito uso individualizado pelo médico que está acompanhando o paciente e o paciente, né? Gilberto, agora algo que não é, acho, na minha opinião, não é nada controverso, mas vive voltando como pergunta. Nós estamos enfrentando a pandemia do Covid, horrível, mas temos aí outros vírus circulando. E um medo, agora com o inverno chegando, do H1N1. Pacientes com câncer de mama devem receber a vacina para gripe, para H1N1 e para os outros vírus da influenza? Eu tenho recomendado fortemente, sempre recomendei, na verdade, mas acho que esse ano mais do que nunca, porque a gente reduziu o risco de uma gripe por influenza no mês de abril, maio, junho, vai ser muito importante para não saturar o sistema de saúde, não expor a paciente a essa dúvida diagnóstica e acabar levando a paciente com uma gripe forte para o hospital. Então, na grande maioria dos pacientes, a indicação da vacina pode ser liberada. É muito raro ter um paciente com alergia a ovo, uma história de Guillain-Barré, que seriam contraindicações para a vacina. O médico vai saber reforçar isso melhor, mas eu tenho recomendado rotineiramente a vacina, particularmente esse ano. Tá. Laura, talvez seja a última pergunta que eu tenho tempo para fazer para vocês. Pacientes que tenham sequelas pulmonares de tratamento, seja por radioterapia ou seja por uma pneumonite pregressa, e aí podemos incluir ou mesmo outras doenças pulmonares no passado, né? Essas pacientes têm um risco aumentado, não naturalmente de ter a doença, porque aí não vai mudar tanto, mas de ter complicações caso venham a ser afetadas pelo vírus? Essa pergunta é muito importante, doutor Paulo. A gente tem um número de pacientes que têm, por conta da radioterapia que fizeram, alguma marquinha visto numa tomografia, no raio-x não dá para ver, mas é frequente que a gente veja numa tomografia uma descrição de alguma coisinha, uma sequela actínica da radioterapia. Essas alterações habitualmente são extremamente frustras, só são vistas em tomografias de alta resolução e normalmente não tem impacto clínico absolutamente nenhum. Se por acaso você tem essa alteração, fique absolutamente tranquila, isso não coloca ninguém no risco maior de complicação por nenhuma afecção pulmonar. Diferente de pacientes que tiveram afecções pulmonares mais graves, então alguém que teve alguma outra pneumonite, ficou com uma sequela extensa, que é raro, muito, muito raro, isso pode colocar um risco maior de complicação. Eu tenho mais preocupação, na verdade, com pacientes que tenham doenças pulmonares, como, por exemplo, o DPOC, os enfisemas relacionados ao tabagismo. Essas pessoas já têm um risco de complicação pulmonar maior por si só. Então, essas são pessoas que têm que tomar mais cuidado para todas as infecções, não só para coronavírus, e para aquelas pessoas que têm outra doença pulmonar em atividade. Tem gente que tem em exames de imagem alterações que podem indicar que teve uma tuberculose no passado. Normalmente isso não costuma ser nenhum problema para viroses atuais. Então, a maior parte das pessoas não vai ter um risco maior, apenas pontuando essas pessoas especificamente que tiveram problemas relacionados ao tabaco, grandes enfisemas, eu tenho muita preocupação, sim. Bom, nunca é tarde para dizer se você ainda fuma, pare de fumar, né? Laura, em um minuto, alguma palavra final que você gostaria de deixar, alguma mensagem final? Queria dizer para todo mundo, fiquem seguros em casa, queria agradecer a todo mundo que está em casa, por ficar em casa. É difícil, é muito difícil para todo mundo, tem gente mudando rotinas, tem gente fazendo trabalhos que não faziam antes, sejam em casa, cozinhando, cuidando da educação das crianças. E para todas as pessoas que precisam sair, que estão se expondo todos os dias nas diversas funções que são necessárias, muito obrigada também. A vida continua para quem está aqui fora, cuidando do que a gente precisa cuidar. Fiquem todos muito seguros onde estiverem e estamos juntos aqui para passar por esse momento difícil e dias melhores virão.
Gilberto, um minutinho para as suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer esse espaço e reforçar as palavras da Laura. Higiene reforçada, água e sabão, enfim, álcool gel quando não for possível. Quem puder ficar em casa, fique em casa. O paciente oncológico vai conseguir, na grande maioria das vezes, superar essa turbulência, vai passar. E as equipes médicas estão aí na luta, disponíveis, e hoje em dia muito acessíveis, né, por orientação, por telefone, por WhatsApp. Podem contar com a gente, que a gente continua na luta. Bom, eu gostaria de terminar, primeiro agradecendo a doutora Laura e ao doutor Gilberto, que generosamente nos deram um pouco do seu tempo. Peço desculpas pelo microfone, problema do microfone que nós tivemos no início. Eu vou repetir só algo que eu mencionei, eu acho que não passou. Hoje é 9 de abril de 2020, um ano que, infelizmente, vai ficar na história, porque, finalmente, nós entendemos que ainda há muita coisa perigosa em termos de vírus, etc., no planeta, e nós precisamos nos preparar constantemente para esse tipo de ameaça. Eu gostaria de agradecer a todos que tiraram também um pouco do seu tempo para nos ouvir hoje, dizer que aqui na Oncologia DOR nós estamos fazendo um esforço muito grande para continuar tratando dos nossos pacientes com câncer, porque nós entendemos que, apesar dessa pandemia que mudou o mundo, os pacientes continuam tendo outros problemas crônicos, câncer, problemas cardiovasculares, e a necessidade desses pacientes continuarem se tratando, porque o vírus vai passar e nós temos que assegurar que os pacientes sobrevivam não só ao vírus, mas às suas doenças crônicas também. E gostaria de deixar um convite, que nós pretendemos fazer uma série de lives como essa, nas mais diferentes áreas da oncologia, e será sempre um prazer contar com a participação de todos vocês. Muito obrigado.